Não há razão para ter medo hoje, pois Deus está do seu lado. Você não está sozinho. Não se assuste quando as dificuldades surgirem e você não conseguir ver a luz do sol no final da estrada. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você não está sozinho. Se o medo e a ansiedade tomaram conta do seu coração e você perdeu a sensação de calma, não se preocupe. Jesus nos enviou um presente em seu Espírito Santo, o curador, e ele está com você. A fé é um elemento importante da vida. Somos ensinados desde cedo que confiar na fé em situações adversas nos ajuda a suportar até mesmo os períodos mais difíceis e estressantes de nossas vidas. No entanto, as coisas nem sempre saem como planejamos, deixando-nos sem esperança, danificados e desesperados. E é nesses irmãos e irmãs que o diabo se aproveita de nossa dor e desespero e nos usa como suas armas de destruição. Mas ler a palavra de Deus pode mudar ou melhorar seu espírito e lembrá-lo de sua força interior. Vejamos Mateus 21, 22. E tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Tenho certeza que se perguntassem, você tem fé? A maioria de nós, se não todos, diria, sim, mas como podemos estar tão certos, tão otimistas? Fé não é o mesmo que otimismo. Ter uma atitude e um ponto de vista otimistas é o que o otimismo é, mas a fé é a substância do que esperamos quando há pouco ou nenhum otimismo à vista. De acordo com a Bíblia, é impossível agradar a Deus sem fé. Portanto, devemos examinar nossos corações para garantir que estamos agindo com fé. Por exemplo, ter fé é colocar sua confiança na água. Ao nadar, você não se agarra à água, pois isso levará a afundar e se afogar. Em vez disso, você relaxa e flutua. Você não precisa se preocupar com o futuro se tiver confiança em Deus. Você apenas sente que está tudo nas mãos dele. Você simplesmente vai e faz tudo de si. É uma pena que quase todos os cristãos só usem sua fé em momentos de dificuldade. Deus é um curador e um libertador, mas ele também pretende trazer você para a promessa. O medo é o oposto da fé. O medo paralisa e impede nosso avanço no corpo de Cristo. Podemos ser enganados e confundidos por essas noções se não estivermos vigilantes. Existe uma diferença entre o medo saudável e medo não saudável, e é preferível ter um medo saudável. Temer a Deus Todo-Poderoso com consideração e respeito é um temor saudável que traz recompensas espirituais do Senhor. Se você permitir, o medo doentio pode privá-lo da paz de Deus. O medo doentio pode roubar sua felicidade. Se você se recusar a colocar suas ansiedades doentias aos cuidados de Deus, elas podem impedi-lo de se tornar tudo o que você pode ser. Irmãos e irmãs, na crise de hoje, vocês não permitiriam que o medo doentio assumisse o controle de sua vida, porque vocês têm o Espírito Santo ao seu lado, guiando cada movimento seu. A grande comissão é mencionada no final do Evangelho de Mateus. É uma palavra que Jesus disse a seus seguidores e é uma mensagem que se aplica a todos nós hoje. E certamente estou convosco todos os dias até o fim dos tempos, escreve Mateus. Os discípulos de Jesus devem ter achado a frase "estou sempre com vocês" reconfortante. Permita que essas palavras ressoem em sua mente e coração. Permita que eles o apoiem em um momento difícil. Em outras palavras, não acredite simplesmente na frase "o Senhor está comigo", mas acredite porque você sabe que Ele está. Acredite em si mesmo e tudo mais se resolverá. Acredite em si mesmo, trabalhe diligentemente e não há nada que você não possa alcançar com o Espírito Santo guiando e caminhando ao seu lado. Com frases como "tudo ocorre por uma razão", o medo fará com que você desculpe todos os tipos de infortúnios. Quando você tem medo de ser muito específico em suas orações a Deus, é um sinal claro de que você está vivendo com medo.
Deus confirmará sua mensagem para você e lhe oferecerá sabedoria se você tiver uma conexão pessoal com Ele. Nossa fé nos permite abordar abertamente o trono da graça para buscar ajuda quando precisamos. Todos nós teremos altos e baixos em nossa jornada pela vida. Ao longo da jornada da vida, enfrentaremos dificuldades físicas e espirituais, mas quero enfatizar para você que a pessoa que confia em Cristo, você como filho de Deus, não tem nada a temer ou se assustar, pois Cristo está em você, a esperança da glória. Nunca se esqueça de quem você é em Cristo. Lembre-se que Deus ama seus filhos incondicionalmente e, sendo você um deles, não há com que se preocupar e que você não está sozinho. Saiba que o propósito de sua fé ser testada não é prejudicá-lo, mas ajudá-lo a se tornar a pessoa que Deus deseja que você seja. Durante as dificuldades, mantenha sua confiança e esperança em Cristo. Reconheça seu amor e apegue-se às promessas dadas por Deus, que são suas em Cristo. Você anda em plena expectativa quando tem confiança em Deus. Então esteja pronto. Então, eu trabalho por conta própria e as coisas foram ótimas por um tempo. Eu tinha mais trabalhos do que poderia sonhar e tinha certeza de que isso continuaria por muito tempo. Lamentavelmente, minha fé era fraca e a coloquei nas pessoas erradas, ou seja, homens. Como seria de esperar, tudo pelo que trabalhei tanto até aquele momento desabou, como um efeito dominó. Despenquei da minha altura, ou do que percebi ser minha altura, devido a promessas quebradas e tudo que você pode imaginar. Mas não perdi a fé na capacidade do Senhor de mudar as coisas. Um mês se passou, 2 meses se passaram, mas continuei dizendo a mim mesmo que acabaria encontrando meu rumo e que não tinha nada com que me preocupar. Após 3 meses, o Senhor apareceu para mim de maneiras que eu nunca esperava. Ele usou as pessoas que primeiro quebraram promessas feitas para mim, para alterar minha vida mais uma vez. A fé é algo sem o qual você não pode viver, irmãos e irmãs. Este mundo já é sombrio e perverso por si só, e a fé pode ser o raio de esperança que traz à tona tudo o que você esperava. Tudo o que você precisa fazer agora é começar a trabalhar pela fé e desejar ser como os profetas da Bíblia. Passei por períodos terríveis em minha vida, porque aprendi a me segurar na mão de meu Pai Celestial. Se você já observou uma criança dar os primeiros passos, notará que ela está um pouco trêmula. Eles só podem se locomover agarrando a mão de alguém. Isso é algo que ainda podemos fazer como adultos. Você não precisa ter medo de cair enquanto segura a mão de alguém. Eles vão agarrá-lo porque estão preocupados com você. Seus passos são seguros e eles já caminharam em terreno acidentado antes. Ok, muitos cristãos não entendem totalmente o conceito de fé. A fé não é estúpida. Por favor, não desperdice seu dinheiro. Então tente jejuar e orar para que Deus forneça. Não é assim que funciona, porque Deus nos deu toda a capacidade de pensar e utilizar nosso bom senso e temos bom julgamento. Deus não é uma fada em uma garrafa que podemos invocar sempre que quisermos. Seja um bom zelador do que Ele lhe deu: tempo, dons e recursos. Faça disso uma prioridade para aprofundar sua fé. De acordo com a Bíblia, progredimos de fé em fé e de glória em glória. E podemos pedir qualquer coisa em nome de Jesus e nos será concedido. Então vamos pedir a Ele para fortalecer nossa fé para que possamos agradá-lo. Os medos têm um impacto em seu estado mental, como podemos ver em Gênesis 32:7. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo com que ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, em 2 bandos. E isso diz: Jacó estava com muito medo e angustiado, porque ele ouviu que seu irmão, junto com outras 400 pessoas, iria cumprimentá-lo. O medo de Jacó faz você pensar o pior,
e se sentir assustado com as menores coisas, e quando suas ansiedades estão no comando, você acaba vivendo como se os piores cenários tivessem realmente ocorrido, mesmo que não tenham acontecido. Quando você tem pavor de rejeição, mesmo que não tenha. É assim que a audição funciona e faz você acreditar que o que você teme está para acontecer, como diz Jó 3:25. Porque aquilo que temia me sobreveio e o que receava me aconteceu. O medo talvez seja como um pedaço de carne desagradável em seu ensopado de bênçãos, mesmo que as coisas estejam indo bem para você e sua família. Você estará esperando o outro sapato cair. Então, cada emoção e bênção vem com uma pitada de tristeza, e o medo não é exceção. O medo também tem um impacto na sua vida espiritual. Jacó havia recebido a ordem de Deus para voltar para casa, mas estava com medo de fazê-lo porque o medo o leva a duvidar de Deus. Apesar do fato de que Deus pretendia tratar bem Jacó e provou ser leal no passado, Jacó ainda estava apavorado. Ele havia esquecido com quem estava lidando, porque o terror faz você acreditar que está lidando com um homem, quando na verdade está lidando com Deus. A semente mais simples da fé é preferível ao fruto mais abundante da felicidade. O que quer que tenha acontecido com você no passado, ou o que está acontecendo em sua vida agora, não tem poder para impedi-lo de ter um futuro incrível se você escolher viver pela fé em Deus. Você é amado por Deus. Ele deseja que você viva uma vida livre de pecado para que você possa viver suas promessas hoje. Acho que se você mantiver sua fé, sua confiança, sua atitude positiva e sua gratidão, Deus abrirá novas portas para você. E se você tiver fé, receberá tudo o que pedir em oração. Então hoje, deixe Deus te guiar. Lucas capítulo 5, versículo 16. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus estava quase sempre cercado por pessoas, mas passar algum tempo a sós com Deus era importante para ele. Ele garantiu que encontrasse tempo para ficar a sós com o Pai. Ele frequentemente se retirava da multidão ou ia para a encosta da montanha para orar. Ele até passou 40 dias no deserto sozinho, orando e jejuando. Veja, todos nós precisamos criar tempo para ficar a sós com Deus. Em nossa caminhada de fé, precisamos voltar constantemente para Deus em silêncio. Não só porque Ele exige isso de nós, mas porque é bom para nós. Isso nos torna mais fortes como pessoas. Deus quer que encontremos uma maneira de excluir tudo e a todos, para que possamos passar um tempo orando e lendo Sua palavra. É verdade que para alguns ficar sozinho com Deus é mais fácil do que para outros. Nossas diferenças de personalidade tornam mais fácil ou mais difícil dedicar um tempo a sós com Deus. Sua personalidade talvez seja naturalmente mais confortável estando sozinha. Você realmente não precisa de pessoas ao seu redor e é mais feliz assim. Para outros, ficar sozinho pode ser difícil. Pode parecer solitário, desconfortável e até estranho, porque sua personalidade ganha vida quando está perto de pessoas. Mas, se você gosta de ter pessoas ao seu redor ou não, Deus quer que todos nós reservemos tempo para ficar a sós com Ele. Longe das demandas da vida, longe do barulho e do clamor, longe das muitas vozes, das opiniões e conselhos das pessoas, longe da pressão dos colegas e das pressões sociais. Veja bem, estar sozinho com Deus é a única maneira pela qual o seu eu espiritual está rejuvenescido e revigorado, diretamente na presença de Deus. Se sua fé estiver baixa, passe um tempo a sós com Deus, e Ele a fortalecerá. Se você estiver se sentindo cansado de espírito, passe algum tempo sozinho na presença de Deus e Ele o reanimará. Você tem alguma decisão importante a tomar e precisa da orientação de Deus? Passe algum tempo sozinho ouvindo sua voz e Deus falará com você. Ficar a sós com Deus é um momento em que Ele se revela a você.
Em Jeremias capítulo 29, versículo 13, ele diz: E buscai-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Buscar a Deus com todo o seu coração significa que você dá a Deus sua completa devoção e atenção. Isso significa que você colocou o Criador do universo como prioridade. Isso significa que Deus está acima do seu trabalho, família, amigos ou até mesmo da igreja. Há momentos em que nossas agendas lotadas na igreja nos impedem de nos concentrar naquele que viemos adorar. Somente quando você se esforçar para estar a sós com Deus, você o encontrará. E não me refiro a ficar sozinho porque você está tentando escapar de qualquer coisa ou não quer assumir nenhuma responsabilidade. Não estou falando sobre ficar sozinho porque você acha que é melhor do que seu irmão ou porque acha que é bom demais para se misturar com outras pessoas. Eu não estou falando sobre ficar sozinho porque você está deprimido. Não. Se você está deprimido, por favor, encontre uma maneira de obter ajuda, receber conselhos, encontrar alguém para orar com você e caminhar com você nesses tempos sombrios. Estou falando sobre ficar sozinho para que você possa passar um tempo com Deus. Encontre tempo, uma vez por dia ou várias vezes ao dia. Pare o que você está fazendo e retire-se do mundo para buscar a face de Deus. Antes de escolher seu cônjuge ou comprar aquela casa, antes de mudar de emprego ou comprar esse seguro. Em qualquer coisa que você esteja fazendo, reserve um tempo a sós com Deus para que Ele direcione seu caminho. Você perderá menos tempo cometendo erros ou fazendo coisas que Deus nem mesmo chamou para fazer. Antes de escolher seus 12 discípulos, Jesus saiu para orar. Antes de começar seu ministério, levou 40 dias sozinho para orar e jejuar. Antes de ser crucificado, passou um tempo a sós com Deus para que pudesse ser fortalecido por dentro. Se você está procurando clareza sobre uma situação em sua vida, passar um tempo sozinho pode ser a única maneira de entender o que Deus quer para você ou de você. Porém, vivemos em uma época em que não sabemos ficar sozinhos. Mesmo quando estamos tentando ficar sozinhos ou agindo como se estivéssemos sozinhos, estamos tirando selfies de tudo o que estamos fazendo e publicando nas redes sociais. Você tira uma foto de si mesmo orando, #hora da oração. Você tira uma foto de si mesmo tomando café de manhã, #tomando um café da manhã. Você está sozinho, mas ocupado postando tudo nas redes sociais e checando seu telefone, esperando que outras pessoas gostem de sua postagem ou comentem sobre sua postagem. Não, esse não é o tempo de silêncio que você precisa com o Senhor. Você está apenas solitário se você fizer isso. Isso é atrair o foco para si mesmo em parte sem importância da sua vida. Você está procurando amor nas redes sociais e quando ele não chega, você se sente ainda mais solitário. Não me entenda mal. Nem sempre é ruim compartilhar o que você está fazendo nas redes sociais. Às vezes isso ajuda outras pessoas. Mas se você está fazendo isso por atenção ou amor, esses são os motivos errados e são um sinal de que você está sozinho. Para estar verdadeiramente a sós com Deus, pode ser necessário deixar de lado todos os aparelhos eletrônicos, abster-se de usar as redes sociais, enviar mensagens de texto, tirar fotos e fazer ligações telefônicas. Isso significa que você fecha a porta e entra no quarto de oração, onde é apenas você e Deus passando tempo juntos. Trate-se de ter conversas significativas com Deus e reservar tempo para estudar sua palavra. É quando todos os outros ruídos foram abafados e a única coisa que você pode ouvir é a voz de Deus Todo-Poderoso falando ao seu coração. Curiosamente, Deus também quer que fiquemos sozinhos às vezes, simplesmente para descansar. Sim, descanse. Marcos capítulo 6, versículo 31. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. No mundo em que vivemos hoje, glorificamos o fato de estarmos ocupados. Estamos passando de uma reunião para outra, de um negócio para outro, de uma função para outra. Mas Deus diz, nos Salmos 103, versículo 14: Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Deus sabe que somos apenas carne. Ele sabe que sem descanso nosso corpo ficará fraco e doente.
Deus sabe que quando seu corpo não descansa, ele não pode funcionar como ele quer. É por isso que Jesus se afastou da multidão depois de ministrar a eles. Ele precisava de um tempo a sós com Deus Pai, onde pudesse descansar e ser revigorado. Ficar a sós com Deus é uma maneira de acalmar nossos corações e mentes para que possamos descansar adequadamente. Ficar a sós com Deus é uma maneira de nos encher de sua alegria e paz. Somente o tempo com Deus nos energiza a continuar com o propósito de nossa vida. Deus quer que fiquemos sozinhos por várias razões, mas as mais difíceis envolvem momentos em que Ele nos separa de todos e de tudo que conhecemos. Em tempos como esses, Deus está nos preparando para uma tarefa. Você se vê pensando de forma diferente e vendo a vida de uma perspectiva diferente. Deus usa esses momentos solitários para nos preparar para a sua direção e seus propósitos para nós. São momentos em que você pode ter pessoas ao seu redor, mas ainda assim se sente sozinho, porque está em uma época de separação e santificação. Durante os tempos de isolamento, Deus fortalece nossa determinação, nos treina para discernir melhor sua voz e nos encoraja a parar de buscar validação nas opiniões dos outros. Veja bem, se você se importa muito com o que as outras pessoas pensam a seu respeito, você nunca fará um trabalho significativo para Deus. Para ser corajosamente a voz de Deus em sua geração, você precisa ser uma pessoa que não esteja preocupada em agradar as pessoas. Passar um tempo a sós com Deus pode ajudá-lo a aprender a depositar sua total confiança nele, a olhar somente para Ele em busca de seu senso de valor e aceitação. Muitos servos de Deus registrados na Bíblia passaram por períodos sozinhos. Deus permitiu que eles ficassem sozinhos para que Ele pudesse prepará-los para o seu destino. Dê uma olhada em José, que seus irmãos o venderam como remédio. Tenho certeza de que foi uma época sombria para José. Uma época em que ele se sentia traído, sozinho e abandonado. No entanto, Deus permitiu e aproveitou a situação para preparar o caminho para José se tornar uma grande liderança e evitar a fome em sua família e nação. Quando olhamos para a vida de Moisés, ele estava vivendo uma vida feliz no palácio, desfrutando de todos os benefícios de ser filho da filha do faraó, mas foi forçado a fugir para o Midian, longe de tudo que ele conhecia da família e amigos, para que ele pudesse escapar da pena de morte por matar um egípcio. Embora tenha conhecido a esposa e família quando estava em Midian, só posso pensar que este foi um momento muito difícil para ele. Ele teve que passar muitos anos longe de sua primeira casa. Mas nessa época de separação e de estar longe do lugar que ele chamara de lá, Deus se revelou a Moisés, falou com ele e o usou para libertar os filhos de Israel. Há circunstâncias em que você pode descobrir que Deus gentilmente encoraja as coisas para que você se encontre sozinho, às vezes até sem família por perto. Ele pode permitir que eventos em sua vida o separem dos outros, para que ele possa prepará-lo para o seu destino. Além disso, Deus não revelará a sua glória a ninguém. Às vezes, ele prioriza estarmos sozinhos como uma forma de expressar: acima de tudo, Senhor, você é o que mais importa para mim. E todos nós, em um momento ou outro, não fizemos de outras coisas nossos ídolos, fizemos do dinheiro nosso Deus, tornamos os relacionamentos com homens mais importantes do que nossos relacionamentos com Deus. A única maneira de ter um relacionamento significativo com Deus é passar um tempo longe de outras pessoas e bens materiais. Neste lugar onde Ele tem toda a sua atenção, Ele o santificará e o tornará seu. Êxodo capítulo 34, versículo 14. Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso. Quando você sentir que está sozinho, que todo mundo está abandonando você, não tenha medo, não se preocupe, não se desespere. O Senhor sabe por que Ele quer você sozinho e, quando tudo estiver dito e feito, Ele o usará para a sua glória. Quando Deus quiser você sozinho, será por um bom propósito. Deus não quer que fiquemos sozinhos para que Ele possa nos punir. Não, Ele tem bons planos para nós. Ele nos quer sozinhos para nos dar nova vida. Ele nos quer sozinhos para que possa nos equipar. Ele nos quer sozinhos para que possa nos dar sabedoria e direção.
Ele quer que fiquemos sozinhos com Ele porque nos ama e deseja passar tempo com seus filhos. Descobriremos significado, força e vitória passando um tempo a sós com nosso Pai Celestial. No calor do momento, é bastante desafiador descobrir o que Deus está fazendo em segundo plano quando tudo parece fora do lugar. É verdade, especialmente naqueles momentos sombrios em que você faz um inventário de si mesmo, seu trabalho, seu casamento e seus relacionamentos. Esses momentos gritam a ausência de Deus. Às vezes, esses momentos até nos dizem que algo está errado conosco. Às vezes, eles dizem que é o nosso passado nos assombrando. No entanto, tudo isso são mentiras do diabo. Deus nunca está longe. Se você é um filho de Deus, Ele está sempre com você, sempre por você e sempre para você. Tudo o que Ele quer ver é que você se destaque e que sua vida faça a diferença no mundo. Não importa quem você seja ou onde esteja. Livro 3 de João, capítulo 2, diz: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Deus não apenas deseja que você tenha uma grande vida, uma vida plena e saudável. Ele também trabalha em segundo plano para que isso aconteça. Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Assim, embora você não veja o que está acontecendo no fundo, Deus está muito mais envolvido em sua situação do que você imagina. Não importa se você já pediu a sua ajuda ou não, se você ainda é capaz de acordar a cada dia que passa, então Deus ainda não terminou com você na terra. Ele ainda está no seu caso. Eu quero encorajá-lo com estas poucas palavras hoje. Não há dúvida sobre a fidelidade de Deus, especialmente para aqueles que o adoram e amam. Ele sempre virá para eles, não importa o que. No entanto, vamos nos concentrar em você por um momento. Quero dizer, você, o cristão. Você, aquele que entregou sua vida a Jesus. Você, aquele que ama e vive para Deus. Isso mesmo, eu quero dizer você. Uma das maiores batalhas que muitos de nós enfrentamos é a batalha pelo controle. Isso torna a confiança em Deus para trabalhar nos bastidores um pouco mais desafiadora. Por exemplo, gostamos de saber o que esperar, gostamos de entender os prós e os contras, gostamos de nos preparar para o que está por vir, os ganhos e as perdas. Mas com Deus não funciona assim, e isso nos entristece porque parece mais arriscado. No entanto, se você observar a sua vida, vai perceber que não fomos criados para controlar os resultados de tudo em nossas vidas. Fomos criados antes para entregar nossas vidas a Deus em confiança para o resultado que Ele acredita ser o melhor para nós. Fomos criados para trabalhar, mas de acordo com sua diretriz para nós e não nós mesmos. Deixe-me dar-lhe mais um exemplo. Olhe ao seu redor por um momento e veja quanto de tal controle você pode exercer. Uma pessoa pode dizer quando ficará doente ou não, ou quando morrerá ou não, e só para você saber, quero dizer que até os melhores de nós podem lutar contra algumas das doenças mais mortais. E por muito melhor, quero dizer aqueles que amam a Deus e vivem uma caminhada mais próxima com Ele a cada passo do caminho. Mesmo pessoas assim, que podem ser mais espirituais do que você, podem enfrentar tal situação em suas próprias vidas. Portanto, não é uma questão de ter ou não um relacionamento com Deus. Deus cura? Claro, Ele faz. Deus ressuscita os mortos? Sim, Ele também faz isso. Ele pode reviver aqueles de quem outros desistiram? Sim, Ele pode. Mas quem determina como suas vidas serão? Aqueles que podem pagar contratam guardas e câmeras de segurança, porque nem eles podem garantir a sua própria segurança. E ainda assim, muitos deles ainda podem ser roubados, encontrar a morte no banheiro e assim por diante. Outro pode entrar no negócio tendo aprendido tudo o que há para aprender e dado todas as garantias dos melhores na área, apenas para ter o mercado despencado em sua chegada. Estou apontando essas coisas porque, enquanto você escolhe manter a sua própria força até ser capaz de controlar tudo sobre sua vida, você está correndo um risco ainda maior com sua vida do que se você confiasse em Deus com as coisas que são além de você.
Você pode fazer negócios com pessoas que você pode ver e pode ser pago ou perder, mas com Deus você não perderá. Ele paga, e Ele paga bem. Ele pode não fazer isso quando você quer ou como você quer, mas Deus não deve a ninguém. Aqui está o que ele diz no livro 2 de Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, precedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. O que ele está sempre fazendo? Seus olhos estão sempre atentos àqueles que se comprometeram com ele, àqueles que se seguraram nele, para fortalecê-los. Uma tradução diz, para provar-se forte em favor deles. Isso é semelhante ao que Paulo escreveu em Romanos. Essas pessoas podem nem saber que Deus está cuidando delas, cuidando de seus negócios, cuidando dos seus casamentos, seus filhos, sua saúde e suas finanças, mas Ele está. Tudo o que eles estão passando é considerado uma oportunidade para Ele mostrar quão forte Ele é. Isso é o que Deus faz. É assim que Deus trabalha. Nosso desejo de descobrir as coisas torna difícil para nós confiar que Deus nos protege. É o orgulho de nossos corações que nos faria depender mais de nossa capacidade limitada do que da capacidade de Deus. Isso é o resultado da falta da fé. Veja, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm. E no versículo 38 do capítulo 10 também diz que Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O povo de Deus, aqueles que verdadeiramente vieram a Ele, aqueles que verdadeiramente depositaram sua confiança nele, viverão pela fé. Isso é um pouco divertido porque, além de um papel ou uma assinatura, geralmente nos sentimos mais à vontade para ter essa fé na seguradora do que em Deus, que é maior que uma seguradora. Sua companhia de seguros pode falhar com você, mas Deus nunca falhará. Sua companhia de seguros pode ter que esperar até que ocorra um desastre antes de ajudá-lo em seu prêmio. No entanto, com Deus, Ele está sempre trabalhando para ajudá-lo, não apenas no dia do problema, mas até mesmo antes disso. Isaías, capítulo 30, versículo 21, diz: E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviasdes nem para a direita, nem para a esquerda. Não é apenas seu trabalho livrá-lo quando você estiver em apuros, mas orientá-lo a não entrar nele em primeiro lugar. Embora ele não seja obrigado a nos ajudar, Deus coloca sobre si mesmo que qualquer um que o invocar com fé receberá sua ajuda. Esta é minha mensagem para você hoje, que, assim como o diretor de cinema e os membros da equipe que trabalham incansavelmente para fazer um grande filme que você tanto ama, sem aparecer nele, no fundo da sua vida, Deus está envolvido. As pessoas só veem os elencos dos filmes, os atores e atrizes, e nós os celebramos. No entanto, há quem trabalhe nos bastidores. São eles que fazem acontecer. Assim como essas pessoas, Deus está trabalhando por trás dessa decepção para preparar um palco para você. Assim como um filme tem uma reviravolta. Você acha que já viu o pior e o diretor enlouquece com um roteiro. Deus tem o seu roteiro, e enquanto você continuar andando com fé nele, esse roteiro vai funcionar. Não se preocupe como está agora. Quando a reviravolta chegar, tudo vai se encaixar, meu amigo. Eu encorajo você hoje a não apenas ousar confiar em Deus, mas também examinar a si mesmo para ter certeza de que está andando com Ele. Lembre-se que quando a Bíblia disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não estava se referindo a pessoas que viviam para si mesmas, fazendo suas próprias coisas e andando em desobediência. Estava falando sobre aqueles cujos corações estão com Deus, que procuram obedecer a sua vontade de todo o coração. Estava falando sobre as pessoas que não toleravam o pecado em suas vidas, que se comprometeram a ver a justiça e a verdade prevalecendo. Homens e mulheres que genuinamente amam a Deus. Quando José estava passando por suas várias provações, provavelmente não parecia que Deus estava trabalhando em seu favor. Mas José desistiu? Não. Ele continuou acreditando. Ele não jogou sua integridade fora. A esposa de Potifar, a prisão, ele não apenas manteve seu foco em seus sonhos ou nas promessas de Deus, mas também manteve seu coração com Deus.
E quanto a Abraão? Seu relacionamento com Deus foi sólido através dos altos e baixos, através das decepções e tudo mais, até que a Bíblia diz que Deus cumpriu tudo o que prometeu. E os israelitas? Ouça o que Moisés lhes disse em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Em todas, de uma geração para outra, Deus estava trabalhando em segundo plano, usando suas circunstâncias para prepará-los para o que estava por vir. Às vezes, o que você passa não se parecerá com o lugar para onde você está indo. Portanto, você não deve cometer o erro de definir o seu futuro com o que está lidando no momento. Suas circunstâncias atuais não são um destino, é apenas uma jornada. Deus preparou o seu destino e está com você na jornada. Não deixe de acreditar, não deixe de ter esperança. Não desanime e não perca fé. O justo viverá, somente por sua fé. Isso significa que, sem fé, o justo morrerá. E como vem a fé? Vem da palavra de Deus. Exponha seu coração à palavra de Deus, ao conhecimento da sua palavra e sua capacidade de executar cada pedacinho dela. Você terá o que você acredita. Você só irá até onde sua fé nele vai. Se você crer nele a longo prazo, você vai chegar lá. Se você só acredita nele quando isso favorece sua mente, então você cairá quando as coisas derem errado. Bem-aventurados aqueles cujos corações estão nele. Eles não vão falhar, eles não vão cair. Eu aconselho você hoje, você precisa continuar acreditando. Seu milagre está prestes a se revelar. Deus está trabalhando nisso, ainda trabalhando em seu favor. Está prestes a se revelar. Não desista ainda. É uma realidade que Satanás é inimigo de Deus, mas ele também é o inimigo do povo de Deus, filhos e filhas do Altíssimo. Se você é um cristão, Satanás está determinado a tornar sua vida neste mundo miserável de todas as maneiras possíveis. Ele quer você doente e falido. Ele quer que seu casamento fracasse. Ele quer que seus filhos sejam rebeldes. Ele quer encurtar sua vida. E muitas vezes ele faz isso instigando seus companheiros homens e mulheres contra você. Veja, Satanás não é páreo para Deus. Tudo o que ele faz é atingir os crentes em Cristo Jesus e tentar prejudicá-los. Em essência, Satanás é quem está por trás de todos os seus inimigos humanos. E, para ser eficaz, ele geralmente opera por meio dos seus colegas próximos, associados e até familiares na tentativa de impedir o seu progresso. É fácil você canalizar sua energia para lutar contra os inimigos, mas ao fazer isso você pode estar perdendo o foco no que mais importa. Em todas as circunstâncias que possam surgir, você deve se esforçar para ouvir o que Deus está dizendo e para onde Ele está levando você. Quando você fizer isso, não haverá necessidade de se preocupar com os inimigos, porque Deus lhe mostrará como lidar com eles em todas as etapas. Quando as pessoas se opõem às coisas que você faz, pode ser porque elas têm inveja. Escolha responder intensificando seus esforços. Às vezes são meras distrações. Você precisa perceber que o Senhor está com você e quando você faz as coisas certas, Ele faz parceria com você para que você possa ter sucesso. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31. Considere o profeta Moisés, que foi encarregado pelo Senhor de libertar os israelitas da escravidão no Egito. Deus lhe disse precisamente como subjugar Faraó. Ele não teve que descobrir isso sozinho. Além disso, quando Saul foi rejeitado como rei e Davi foi ungido em seu lugar, Saul tornou-se inimigo de Davi. Ele fez repetidas tentativas de eliminá-lo. Davi, por outro lado, evitou lutar contra Saul porque confiava no Senhor para lidar com a situação. Isso é o que você deve fazer, superar seus inimigos. O livro de Romanos, capítulo 12, versículo 18, coloca desta forma: Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz em todos os homens. Às vezes, há certas pessoas que você deve evitar porque elas se mostraram suas inimigas.
Não envolva essas pessoas porque isso equivaleria a conhecê-las em seu nível. Não é o sinal de fraqueza afastar-se dos inimigos. Deus quer que você se eleve acima deles de uma maneira que os torne irrelevantes. Foi assim que Davi respondeu às ameaças de Saul. Ele escolheu fugir do rei em vez de lutar com ele. Sua jornada como cristão nem sempre será suave. A estrada, às vezes, pode ser esburacada. Haverá momentos em que você enfrentará problemas que farão com que os amigos o abandonem como se você fosse um leproso. Às vezes, eles até espalham informações falsas sobre você e tentam frustrá-lo. Você se encontrará em uma estrada solitária em sua busca. É quando você deve levantar a voz e gritar: "Não estou sozinho, Deus está comigo." A Bíblia declara no livro de Salmos: "Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem um homem valente que se livra pela muita força." Salmos, capítulo 33, versículo 16. Deus lidará com todos os seus inimigos, não importa quem sejam ou quantos sejam. Você não precisa ter medo porque Deus é um mestre estrategista. Quando ele o encontrar com medo, ele o tranquilizará de sua presença e lhe dirá quem você é. Isso foi exatamente o que ele fez com Gideon. Veja no livro de Juízes. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho. Estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: "O Senhor é contigo, homem valoroso." Juízes, capítulo 6, versículos 11 e 12. Gideão foi o libertador de Israel, escolhido por Deus em um momento em que eles estavam sendo oprimidos pelos midianitas. Mas ele estava se escondendo com medo até que um anjo apareceu. Quando você ler toda a história, você observará que ele enfrentou a oposição de seu próprio povo em sua busca para cumprir a missão divina, mas ele conseguiu. Você não terá sucesso porque tem muitos apoiadores, nem falhará por causa do número de inimigos que tem. O fator mais importante na sua vitória é que Deus está com você e você sabe disso. Você precisa reconhecer que Deus assume a responsabilidade por seus inimigos quando você está totalmente focado nele. Veja o que Deus disse ao rei Josafá diante do ataque de seus inimigos. "Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco." 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Quando o rei Josafá soube da ameaça ao seu povo, a primeira coisa que fez foi pedir um jejum e oração em todo o país. Não confie nos homens, incluindo você mesmo. Confie no Senhor de todo o seu coração. Algumas das pessoas que você encontra podem até ser seus inimigos, mas você não sabe disso. Talvez você não esteja com problemas no momento, mas está chegando um momento em que você certamente o enfrentará, especialmente quando tomar uma decisão importante em sua vida. De repente, as pessoas vão se levantar contra você em seus vários bairros, desesperadamente determinadas a frustrá-lo. Não espere até que comece a acontecer. Comece a confiar em Deus agora e decida antecipadamente entregar todas as batalhas a Ele. Deus tem tantas maneiras de lidar com essas coisas, como pode ser encontrado no livro de Provérbios. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com Ele. Provérbios, capítulo 16, versículo 7. Seja diligente em tornar o seu caminho agradável a Deus em todas as condições. E se você está atualmente lutando com adversários de várias direções, não é peculiar. Portanto, não fique com raiva ou amargurado, imaginando por que as coisas estão acontecendo dessa maneira. Comece a louvar a Deus em voz alta. Quando você faz isso, você não pode ficar deprimido. E Satanás, o verdadeiro inimigo, terá falhado em sua tentativa de desviar seu coração de Deus. Quando Deus cuida de você, não há necessidade de você ter noites sem dormir. Esteja sempre em sintonia com Ele, orando sempre, e nenhum inimigo poderá detê-lo. Há inimigos em todos os lugares.
nas famílias, nas escolas, no trabalho, nos mercados e em outros lugares públicos, mas Satanás é quem está por trás de todos eles. A Bíblia mostra que Deus é luz, mas quando você está em Cristo, você se torna a luz do mundo. A escuridão não é problema seu. Tudo o que você precisa fazer é brilhar. Diga a si mesmo repetidas vezes: Deus me ama, sou mais que um vencedor, e sou um vencedor do mundo em Cristo Jesus. A palavra de Deus não deve se afastar de sua boca. Treine-se para se alegrar habitualmente, queira ou não. Se você orou sobre qualquer assunto, a batalha não é mais sua, mas de Deus. A vitória para você é certa. O Senhor colocou você acima de todos os inimigos. Vocês estão assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então, seja forte e muito corajoso. O que quer que você esteja enfrentando agora é temporário. Isso acontecerá, e você será mais forte e mais sábio através de tudo isso. Você é mais precioso do que o ouro aos olhos de Deus. Os inimigos não podem destruí-lo. Eles só podem revelar ao vencedor que você está em Cristo. Quando as pessoas dizem coisas negativas sobre você, ignore-as. Esteja determinado a não permitir que tais palavras se registrem em sua mente. Sua vida não é governada pelas opiniões dos homens, mas pela palavra de Deus. Você é limitado como ser humano, mas quando se concentra em quem e no que Deus o criou para ser por meio de Cristo, você será capaz de realizar grandes coisas por meio do grande poder de Deus. Os inimigos que o confrontam são indicadores de seu futuro glorioso. Nunca seja encontrado reclamando ou murmurando, e fique longe daqueles que gostam disso. Deus fez de você um rei e um sacerdote. Então se comporte com dignidade. Não superestime seus inimigos, porque Deus pode abençoá-lo apesar deles. O rei da Síria enviou um grande exército a Dotã para prender Eliseu e, embora cercassem a cidade, não conseguiram prender o homem de Deus. Foi Eliseu quem realmente prendeu os soldados e os conduziu a Israel. Esteja comprometido com o que Deus lhe designou. Deus está comprometido com o seu sucesso, apesar de seus adversários. A atitude básica que você precisa contra os inimigos é a ousadia. E o que seus inimigos procuram é intimidá-lo. Seja confiante na presença de Deus e dê um passo de fé como Davi diante de Golias e do exército filisteu. Davi não era um soldado, mas era um ungido e ousado. Você tem o que é preciso para resistir aos ataques de todos os inimigos. Não é sobre sua idade ou sexo. Deus em um cristão não é maior do que em outro. Deus não muda. Ele permanece o mesmo através dos tempos. Ele é bem capaz de fazer hoje o que fazia nos dias bíblicos. Só precisamos ser tão ousados quanto os grandes homens de outrora. Elias, Moisés, Samuel, Josué e etc. Eles eram homens e mulheres comuns como nós. Eles não sabiam muito, mas acreditavam em Deus. Leia sobre eles no livro de Hebreus capítulo 11. Suas inadequações não são um problema para Deus. Ele sabe como treinar homens e mulheres para sua tarefa. Deus treinou Moisés por 40 anos para capacitá-lo a libertar Israel da escravidão do Egito. Davi foi ungido quando adolescente, mas Deus o treinou através de experiências rigorosas que duraram vários anos antes de ascender ao trono. Veja-se como um vaso nas mãos de Deus e entregue-se a Ele. Deus vai te levar até onde você pode ver. Veja bem, além dos inimigos e desafios. Deus não cometeu um erro quando escolheu você. A escolha dele qualificou você. Pense em Davi mais uma vez. As únicas habilidades notáveis que ele tinha antes de enfrentar Golias eram suas habilidades de tocar harpa e usar a funda. Portanto, não despreze seus dons, porque Deus os deu a você deliberadamente para os seus próprios propósitos. Mais cedo ou mais tarde, Ele fará exigências sobre isso.